Olá, bora mergulhar de cabeça no mundo que fascina muita gente, o da ciência forense. A gente vai desvendar como os investigadores usam a ciência para fazer com que até as pistas mais silenciosas contem as suas histórias. Imagina a cena, sirene, fita de isolamento, um caos. E no meio de tudo isso, a grande pergunta, né? O que foi que aconteceu aqui de verdade? Como é que a justiça vai encontrar o caminho certo se, às vezes, não tem nenhuma testemunha para contar a história? Então, a resposta está ali, sabe? Nos detalhes, naquilo que ninguém vê. Numa fibra de tapete, numa mancha que só aparece com a luz certa, ou até na temperatura de um corpo. É a ciência forense que dá voz a tudo isso. E para começar a entender, a gente tem que ir para o ponto de partida de qualquer investigação, onde tudo aconteceu, a cena do crime. E olha só que interessante, o local de crime não é só, sei lá, o quarto onde a vítima foi encontrada. A definição é bem mais ampla. É, na verdade, qualquer área onde aconteceu alguma coisa que precise da atenção da polícia. Para não deixar passar nada, os peritos dividem o trabalho em áreas. Tem o local imediato, que é o marco zero, onde está a maior parte das pistas. O mediato são as áreas em volta, tipo um corredor ou a calçada. E ainda tem os locais relacionados, que podem estar a quilômetros de distância, como o lugar onde uma arma foi jogada fora. Cada um desses é uma pecinha do quebra-cabeça. Ok, saindo um pouco da cena em si, vamos focar agora na peça mais importante e, muitas vezes, a mais complexa de uma investigação de homicídio: o próprio corpo. Ele guarda segredos que só a ciência pode decifrar. E logo de cara, a primeira pergunta que todo legista precisa responder é essa aí. Saber há quanto tempo a morte ocorreu é chave para montar o quebra-cabeça, para confirmar ou derrubar um álibi, para construir a linha do tempo do crime. Pois é, e existe um nome técnico para isso, um nome complicado: cronotanatoquinose. Basicamente, é a ciência de ler o relógio que o corpo liga depois da morte, analisando todas as mudanças que acontecem nele. Logo depois que a pessoa morre, começam a acontecer algumas coisas em sequência. Primeiro, o algor mortis, que é o corpo esfriando. Depois vem o livor mortis, que é quando o sangue se acumula nas partes mais baixas do corpo, criando umas manchas roxas. E por fim, o rigor mortis, a famosa rigidez, que vem e vai embora num tempo mais ou menos previsível. Juntando tudo isso, já dá para ter uma primeira estimativa. Bom, com o tempo, o processo de decomposição, a putrefação, começa. E ele também segue um roteiro bem previsível, em fases. Começa com a fase cromática, com uma mancha verde na barriga. Depois vem a gasosa, que o corpo incha. Aí tem a culicativa, quando os tecidos começam a se desfazer. E, por último, a esqueletização. E olha que curioso, durante essa fase gasosa acontece uma coisa bem impressionante. O calor da própria decomposição pode contrair os músculos, principalmente em vítimas de incêndio. Isso faz com que a pessoa fique numa posição que parece que ela está lutando, por isso o nome posição de lutador. É uma imagem forte, mas é uma pista importante. Beleza, já temos uma ideia do quando. Agora a gente precisa saber o como. E para isso, as lesões no corpo são como um livro aberto, contando a história do que aconteceu. As lesões contam uma história bem específica. Pega, por exemplo, mortes por asfixia no pescoço. O jeito que a marca fica já diz muita coisa. No enforcamento, a marca é inclinada para cima. Já num estrangulamento, ela costuma ser reta, na horizontal. São detalhes que mudam tudo. No caso de arma de fogo, a história tem 2 capítulos, o tiro de entrada e o de saída. O buraco de entrada geralmente tem as bordas para dentro e pode ter resíduos de pólvora em volta, que é a tal zona de tatuagem. Já o de saída é o contrário, bordas para fora, sem resíduo nenhum, e quase sempre é maior e mais bagunçado. Mas sabe, tudo isso que a gente consegue ver a olho nu é só a pontinha do iceberg. A verdadeira mágica da ciência forense acontece num nível que a gente nem enxerga, buscando pistas que ficaram para trás. Então vamos mergulhar nesse mundo das pistas que os olhos não veem, aquelas que só aparecem com a ajuda da ciência. Quem já viu série policial com certeza conhece o luminol. É aquela ferramenta clássica, né? É uma substância química que reage com o ferro do sangue. Então, mesmo que alguém tenha limpado a cena do crime direitinho, é só borrifar o luminol, apagar a luz e pronto. Onde tinha sangue, aparece um brilho azulado. E quando o assunto é identificação, nada supera o DNA. Mas e se o corpo já está em decomposição avançada? Onde encontrar DNA? Bom, ele dura mais tempo em partes duras do corpo. Por isso, os peritos procuram em ossos longos, tipo o fêmur,
nos dentes, principalmente os caninos, e na raiz do cabelo. São os últimos lugares onde o DNA resiste. Sabe uma dúvida que muita gente tem? Quando encontram só um pedaço de osso no meio do mato, como é que dá para saber se é de uma pessoa ou de um animal? A resposta não está só no formato, que pode enganar, mas na estrutura microscópica. A resposta está no microscópio. Se a gente olhar bem de pertinho, a arquitetura do osso é diferente. Tem os canais, chamados canais de Heves, que em ossos humanos costumam ser ovais e meio espalhados. Já nos de animais, eles são mais redondinhos e organizados. É um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. Ok, depois de todo esse trabalho de campo, de laboratório, tudo isso precisa virar uma coisa só. Uma coisa que a justiça possa entender e usar para tomar decisões. E aí que entra o laudo médico legal. Pensa nele como um relatório final de toda a investigação pericial. É um documento super detalhado que descreve tudo o que foi encontrado, discute as possibilidades e apresenta as conclusões da ciência. Ele não diz quem é culpado, ele apresenta os fatos. E tudo isso se baseia num princípio fundamental, resumido nessa frase aí do Edmund Locard, um dos pais da criminalística. É o chamado princípio da troca. Ele diz que é impossível alguém entrar e sair de um lugar sem deixar um pouco de si e levar um pouco do lugar consigo. A missão do perito é achar essa troca. Mas pra gente fechar, fica a pergunta, né? A ciência forense é a prova de falhas. Ela é infalível? A verdade é que ela é uma ferramenta poderosíssima. Mas ela depende de pessoas, de interpretação, de tecnologia. Ela nos leva para muito perto da verdade, mas exige um cuidado, um rigor absurdo, porque o resultado desse trabalho muda vidas. No fim das contas, a busca pela perfeição na ciência forense é a própria busca por justiça.